Fala, meu povo bonito. Uau, já subiu uma serra. Mas bora para mais um vídeo aqui no MTB para todos. Hoje é dia de longão, sábado. Tô saindo um pouquinho tarde, devo terminar o pedal à noite. Mas hoje é dia da gente bater um papo sobre como é que a gente se prepara para uma prova de endurance. Uma prova aí que vai exigir além da capacidade humana. Bom, para quem não sabe, eu vou competir na Desafio Caminho de Aparecida, que é uma das provas mais difíceis de one stage do Brasil. E eu tô indo dia 20 de junho, 280 km, 6.300 de altimetria. É insana. E aí, gente, eu quero compartilhar com vocês como é que a gente se prepara para uma prova dessa. Bora, vamos avançar. Hoje tem pedal demais, muitos quilômetros, vamos conversar bastante. Vambora, bora rodar. Gente, a dinâmica desse meu treino de hoje é uma rota chamada Rota das Divisas, que na verdade o Marquito, grande abraço para ele, é um pedalante aqui de São Lourenço, defensor da causa. Ele tá tentando idealizar essa rota, tá? E é uma rota extremamente desafiadora. A princípio ela tem 90 km com 2.500 de altimetria. Só que hoje eu vou tentar dar uma esticada nela, porque tem um trechinho que tá pegando rodovia, que a gente tá querendo desviar dele. Então a gente vai tentar aumentar um pouquinho, fugir de um trechinho de rodovia, e aí vão dar 100 km com 2.800 de altimetria. Então esse é o desafio para hoje, meu povo. Saí de casa meio-dia e meio quase. Então vou com certeza chegar depois que escurecer, porque um pedal desse com certeza é um pedal de 6 horas. É minha meta, inclusive. Vambora! Bora começar começar a diversão também um pouquinho. Deixa eu até tirar o óculos. A gente vai passar numa... Deixa eu pôr ele por trás aqui. Vai subir um single track agora, maroto. Confesso que quando eu saí de casa eu não lembrava que eram 2 singles e um logo no começo. Mas agora que eu tô na rota eu lembrei. Olha isso aqui. Quem acha o caminho? Bom, esse single aqui ele já é um single subindo. Acho que ele vai ter quase 1 km subindo. E a gente tem que ir avançando. E você, meu povo, você tá treinando assim, single track também? Olha, olha, hein? Não vamos ficar só nos estradão de asfalto, não. Você fica bem amarrado na evolução de performance. Aqui você treina muito equilíbrio. E outra também, gente, single track, rapaz, o nível de desgaste físico é outro. Porque a tensão, equilíbrio, tudo isso, ó, subir frente de bike, desviar de toco, raiz, pedra, tudo isso desgasta seu corpo. E aí, você vai lá e vai se arriscar aí numa prova, os caras colocam 3 single track no circuito, você quebra. Mesmo treinando um montão. E essas retomadas que a gente tem que dar é um absurdo de desgaste físico. Então, dica de ouro aí do MTB pra todos: tem que intercalar também seus treinos, tá? Entra no meio do mato assim, ó. Sua mountain bike foi feito pra isso também. Quer dizer, mais pra isso do que pra fora disso. Começou a garoar, gente. Vamos ver se é só aqui dentro da mata ou se lá fora também. Nossa senhora! Ihu! Se ligou? Um barro seco que tinha formato do pneu da bicicleta, mas ele tava duro. E aí jogou o pneu da frente longe. Sorte, meu povo. E ó, treino de desclipagem rápida, porque senão vai pro chão. Então ó, treina isso também, desclipar rápido seu pedal. Bom, a subida até tava limpa. A descida aqui não costuma ser tão limpa assim.
Vamos ver como é que ela tá. Assim, escondida. Aqui de novo, ó. Tá vendo? A valeta do pneu certinho, mas daí você entra nele, ele tá um barro seco, duro. Aí escorrega o pneu da bike. Também. Ó, tiraram essa árvore aqui. Aqui ficava uma árvore caída. Pula, trem! Que passa aqui? Passou. Nossa senhora, gente. Ponto, como esse single não passa tanta bicicleta muitas vezes, aí ela... todo o desenho da trilha fica todo errado. Mas eu que lute, né? Prontinho. Primeiro single vencido. Fala, meu povo. Vamos começar a bater um papo assim. Como se preparar para uma prova de endurance? Uma prova de 286 km, uma lapada só. Dificilmente a gente vai ter como simular isso, tá? Mas eu venho estudando e aprendendo um pouquinho com os maratonistas. Os caras correm 42 km, mas eles não treinam 42 km todos os dias. Então a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que vai ter treinamentos específicos, segmentados, para deixar seu corpo apto a tentar fazer um desafio desse, porque ainda assim, gente, não é 100% garantido, porque o nosso corpo, ele funciona diferente em diferentes dias. Então a gente tem que montar o plano, ter disciplina na execução, mas pode ser que ainda dê problema. Mas se você já está tentando ficar preparado, você já está anos-luz à frente de muita gente. Então vamos embora. Primeira coisa, meu povo, responde pra mim. Você quer? É a primeira coisa que você tem que entender. Você tá afim de encarar um desafio desse tipo? E se não tá afim, tá tudo bem, gente. Beleza. Agora, se você quer, mas quer o trem de verdade, aí, meu povo, agora sim você vai conseguir seguir e ir pros próximos passos. Porque é doído, é desafiador, tira a gente da zona de conforto o tempo todo. Mas o primeiro passo é saber, eu quero. Então vamos embora. Se você respondeu que sim, continua nesse vídeo aí e com certeza você vai ter um monte de insight para você ajustar seu treino. Bora! Eu não tenho medo de cachorro, mas eu tenho medo deles entrarem na frente quando a gente tá descendo assim. Tive muitos parceiros que já trombaram de frente com o cachorro. Não, Fukuda? É, Danilo Fukuda. Sempre atropelar cachorro nunca vi. Olha, além de toda a teoria que eu vou trazendo pra vocês aqui, de como se preparar para uma prova desse tipo, eu também tenho que aproveitar e mostrar um pouco do meu treino, para vocês verem que o que eu falo, eu pratico aqui, tá? Por isso que eu consigo trazer essas informações. Então agora, pegando uma piramba, baita de um morrão, 600 metros, com 12, 13 de inclinação. E aí, eu colocando tudo aquilo que eu falo pra vocês em prática, tentando seguir
um morro cadenciado. Em pedais de endurance, não adianta nada você querer ganhar tempo na subida. Você tem que subir num ritmo que o seu corpo está habituado. Porque gastar fósforo numa subida assim pode ser essencial até o fim do rolê. E a chuva caiu de novo, meu povo. Olha isso. E olha, meu GPS se perdeu aqui. Não sei onde estamos. Estou indo pela minha memória. Aqui tá certo. Acho que tá. Ah, e aí, gente? Devo parar ou continuar quando tá chovendo assim? Estou me preparando para uma prova de endurance. Tudo pode acontecer nessa prova. Posso tomar chuva nesse naipe. Então, até isso é treinamento. Eu costumo falar que se tiver chovendo para sair pro treino, eu não saio. Agora, se eu tô no meio do pedal e a chuva vem, eu preciso ir. Obviamente que talvez eu não faça o percurso todo inteiro, mas eu preciso seguir boa parte do meu treino, eu preciso. E aqui já é a saída. Ah, é, tá certo? Nossa senhora! Estourou um trem ali embaixo. Vocês viram? Transformador do poste de luz. Tá enroscado em árvores ali, começou a chover. Já era. Bom, povo, vai ser difícil filmar tudo pra vocês aqui. Uma chuva desse naipe é complicado. Mas aí eu não vou deixar de falar pra vocês do que é se preparar para uma prova de endurance. Assim que eu chegar em casa, eu faço esse vídeo, termino ele de lá. E aqui eu só coloco um pouco das imagens do meu treino para poder linkar aí para vocês e fazer sentido o que eu vou falar. Beleza? Bom, é assim mesmo, a diversidade. Eu não posso fazer milagre. O Papai do Céu decidiu chover, choveu. Vambora. Eu acho que são bois mansinhos. Então, ó. Esse chifrudo aí é o que me dá mais medo. Passei. Esse aqui também. Olha isso aqui. Você é louco. Se eu tivesse visto esse bitelão aí, não tinha passado não. Esse boi de rodeio. Zoológico. Aí passei. Bora. Cara lá pra trás. Fala, galera, vou contar pra vocês o que são dias de lutas e dias de glória. Empenei mesmo. A chuva foi só um sinal pra mostrar que hoje meu corpo não tá bom não. E é isso mesmo, gente. Por isso que eu falei logo no começo pra vocês. Às vezes a gente se prepara muito pra tentar estar apto a fazer alguma coisa.
porque hoje meu corpo não respondeu, pra vocês verem, muito pelo contrário do que foi nesses últimos treinos passados. Tô com 50 km pedalados agora, com 1.100 de altimetria e 20 km por hora de média. Uau! Mesmo deu uma baqueada. Então assim, não vou forçar. É o momento de não forçar o corpo. Essa noite eu dormi pouquíssimo. Dormi umas 3 horas e meia no máximo. Então o corpo sente. Então a gente tem que entender os sinais do corpo. Eu vou abortar esse pedal, vou embora pra casa, tomar um banho quente que eu tô todo molhado. E aí quando eu chegar lá, a gente bate um papo sobre o modelo de preparação. Fica aqui pra vocês verem que na prática é isso mesmo. O corpo humano, ele é limitado. Ele é ilimitado a gente treinar, prepará-lo para alcançar os objetivos, mas ele não é 100% todo dia. Isso faz parte. Então por hoje vou abortar. Bora. Meu povo, enfim, aqui em casa já, agora sim, de banho tomado, recuperado, bem alimentado, hidratado, porque hoje, olha, o treinamento foi pancada. E aquilo, como a gente conversou aí no vídeo atrás, hoje meu corpo não rendeu da forma que eu esperava, tá? Isso também faz parte, tá? O nosso corpo, ele é uma máquina. Tem dia que ele vai estar funcionando bem, tem dia que ele não vai estar funcionando da melhor forma. Faz parte, tá bom? Mas a ideia agora é eu poder compartilhar com vocês um pouquinho, né, de como é fazer aí uma preparação para uma prova tão desafiadora, que é uma prova aí que desafia os limites humanos, né? Uma prova de endurance. Tá? Então, antes de mais nada, eu queria só trazer para vocês o que é uma prova de endurance, né? Normalmente são provas aí de longa duração, provas com grandes distâncias acumuladas e também com grandes altimetrias acumuladas, tá? Então, a gente tem as provas tradicionais, né, de XCC, provas de XCO, que são provas, não dá nem para dizer relativamente curtas, né, porque a prova de XCC, sim, é uma prova um pouco mais curta, mas a de XCO já não, é 1h20, normalmente 1 hora aí, onde os atletas entregam praticamente tudo. E a gente tem as provas de XCM, que são as provas aí de maratona também, que são provas mais longas. E essas provas de endurance, elas têm aí, né, um patamar de desafio um pouco maior. No caso do desafio Caminhos de Aparecida, é uma prova de 286 km com 6.300 de altimetria. Eu enfatizo isso porque, gente, é bastante desafiador mesmo, tá? Então, concluir uma prova dessa já não é fácil, tanto que, tá? Essa prova, eu acho que só 237 atletas, né, completaram ela. Então eu até estava vendo na postagem do próprio Desafios do Caminho de Aparecida no Instagram deles, e somente 230, por volta disso, se não me falha a memória, já completaram essa prova. Então assim, vocês já entendem o tamanho do desafio que é. Bom, então assim, para se preparar para essa prova, tem que ser tão desafiador quanto. Tá, então assim, antes de mais nada, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, já trouxe um pouquinho no vídeo, que é relacionado a você tomar uma decisão, tá? Então você que está começando de bike, você que já pedala há um tempo, você tem que entender o seu perfil de bike, se você quer ou não, sabe, participar de um tipo de prova desse. Porque tá tudo bem se você não quiser. Se você quiser ali fazer seus passeios, competir de uma forma geral, porque aqui só de você estar competindo nas provas, você já está ali se desafiando, evoluindo. Agora, você ir para um patamar desse de fazer uma prova de endurance, já é uma decisão um pouco, né, que você tem que ter ali um cuidado maior para entender se faz parte dos seus objetivos de vida. Porque você tomar a decisão de fazer uma prova dessa, tomar essa decisão assertiva, ou seja, é de acordo com aquilo que o seu propósito está alinhado, já é meio caminho andado, tá bom? Porque se você quer alguma coisa com muita potência, fatalmente você vai conquistá-la, porque você quer de verdade. Não estou falando de um querer mais ou menos, talvez eu faça, não, estou falando de querer de verdade mesmo. Tá? Então se você quiser, com certeza vai dar super certo. Então esse é o primeiro ponto, gente. Querer entender se faz sentido para você participar de uma prova desse tipo. Show? Agora vamos para o segundo ponto, gente, que já partindo do princípio que você entendeu o que você quer. Então esse vídeo aqui é para você. Então se você quer fazer uma prova de endurance, a primeira coisa que você precisa pôr na mente, que eu vim aprendendo ao longo da vida, até para eu
virar a chave ali do meu início de buscar performance na bike é você criar uma mentalidade de atleta. Tá? Você tem que entender que você, por mais que a gente seja assim, atletas amadores, tá? Atletas entusiastas, eu diria assim, né? A gente não está naquela classe da elite mesmo, que realmente, né, entregam ali o máximo do que o corpo e vivem disso, também, tem isso como uma profissão. Nós somos ali da classe dos amadores, tá? Só que a gente tem que ter essa mentalidade de atleta, não dá para ficar, né, achando que a gente vai pedalar da mesma forma que a gente sempre pedalou e vai chegar numa prova desse tipo e vai conseguir completar. Não dá. Então tem que desenvolver isso, tem que pensar como um atleta profissional pensa, olhar, né, entender que tudo que eu vou falar para vocês daqui para frente, dessas dicas, são dicas que vão mexer com o seu status quo, que vão mexer ali com o seu status nessa tão chamada zona de conforto. Tudo aquilo que a gente vai fazer daqui para frente vai te incomodar, tá? Não é só prazer que vem quando a gente entra num modelo para poder participar de uma prova de endurance, tá? Vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que se dedicar de forma diferente. E nesse mundo que nós vivemos hoje, para conciliar rotina, família, trabalho, filhos, relacionamentos, não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Então você tem que pensar e começar ali a priorizar as coisas que você quer. Então se você se decidiu, quer participar, se você começa a criar essa mentalidade de atleta, sabendo que você vai ter que abrir mão de muitas coisas, com certeza você já vai gerar um propósito dentro de tudo isso e aí você vai conseguir avançar. Bom, gente, normalmente eu trago esses pontos que é algo que normalmente ninguém fala, tá? Que é assim, vocês viram que até agora eu falei tópicos muito mais mentais relacionados a comportamento, tá? E normalmente as pessoas já dão a dica que precisa ir para treinar, tá? Mas não é só isso que vai te fazer atingir o nível de performance para conseguir completar uma prova de endurance. Você precisa trabalhar a sua mente, tá bom? Então agora sim a gente consegue avançar para o ponto que é a gente começar as rotinas de treinamento em si, tá? E aí, para o treinamento em si, você tem que entender também que vão ser treinos específicos para. Imagina, 280 km, como é que você treina 280 km todo dia? Não dá. Assim como eu falei no vídeo lá, um maratonista ele não corre 42 km todo dia, mas quando ele chega na prova, ele consegue entregar os 42 km, tá? Então, e eu tô me baseando nisso também tô desenhando esse plano de treinamento junto com o treinador, tá? E já venho fazendo isso há algum tempo, tá? Então, para essa prova especificamente, eu tenho treinos pelo menos 5 vezes por semana. Tá? Dentro desses treinos 5 vezes por semana, eu preciso intercalar entre treinos de base, treinos intervalados e treinos de potência constantes e altas. Tá? Vou explicar um pouquinho melhor cada um desse tipo. Não dá para detalhar todos eles, porque também tem umas variações, mas é importante você saber o contexto, tá? Treino de base. Normalmente são treinos ali de 3 horas, tá? De 3 a 4 horas. O ideal seria até 5 horas, mas eu não consigo encaixar isso na minha rotina. Então são treinos de 3 a 4 horas, com uma potência média baixa, tá bom, ali no pedal. E se você não tem um medidor de potência, você vai ter que entender que vai trabalhar junto com a frequência cardíaca. E aí você reduz essa frequência cardíaca, trabalhando ali em zona 2, piscando ali na zona 3, tá? Então são pedais difíceis, eu já até fiz um reel sobre isso, como é difícil a gente conseguir manter a disciplina em treinos de baixa intensidade. A gente tem que colocar nossa mente lá no longo prazo para entender e gerar esse propósito, tá bom? Mas isso são extremamente importantes. Então, pelo menos 2 treinos desses 5 precisam ser treinos de base, tá? Porque eles são importantíssimos para trabalhar, fazer a fisiologia do seu corpo, conseguir operar a longas distâncias, tá? Então isso é o que faz o treino de base. Ele faz o seu corpo buscar a energia do lugar certo e armazenar energia no lugar certo, tá bom? Treinos intervalados são extremamente importantes porque o seu cardio precisa entender que você tem que colocar ele numa zona de estresse e ele precisa retornar para uma zona de repouso rapidamente, tá? E aí, para isso, você tem que fazer, aí tem inúmeros treinos intervalados, tá? Basicamente, o que eu mais faço é colocar um pico de watts ali por 30 segundos, fazer um descanso de 30 segundos, eu faço essa repetição. Tá? Eu consigo fazer isso no rolo dinâmico também, e quando eu saio para a rua, eu gosto de fazer aquele treino de self uphill,
né, que é o Pace Self Uphill, né, que é para você colocar o seu ritmo, o maior ritmo que você tem de subida. Então eu entro na subida aplicando o meu máximo, quando chega no final dela eu repouso, continuando girando, tá? Você não pode parar, você continua girando só para o seu cardio retornar ali numa faixa de operação natural, tá? Então esse treino eu treino pelo menos uma vez dessas 5. E os outros treinos, eles estão ali focados em treinos de potência relativamente alta e constante, tá? O que é isso? Eu pego pedais longos, e aí eu coloco um ritmo, vocês vêm acompanhando aí, pedais que eu estou fazendo com 23, 24 de média, para conseguir, né, equalizar. Quando eu saio na rodovia, pedais de 30, 31 de média, né, mesmo com uma mountain bike. Esses treinos são treinos de força, gente, treinos que doem. Aí você fica 3, 4 horas fazendo esse tipo de treino, meu Deus, ele é doído, né, chega a ser difícil de conseguir concluir, mas faz parte do plano de treinamento, tá? E dentre todos esses treinos, gente, desde o primeiro, que é um treino de base, até um treino de zona constante alta, a gente não pode pôr o pé no chão, tá bom? Então a gente tem que buscar fazer esse treinamento ali direto em cima da bike e não descer dela, tá bom? Isso ajuda demais. Então treinos de 4 horas, 5 horas, imagina, você sem descer da bicicleta. 5 horas até não, mas treinos até 4 horas, eu sugiro vocês, inclusive, a colocar isso, porque vai ajudar bastante para essas provas de endurance futura. Próximo ponto, minha gente, hidratação, alimentação e peso, tá? Gente, uma prova de endurance não dá, né? Primeiramente tem que entender, a bike é o esporte que a relação peso e potência está muito conectada. Então, quanto maior o seu peso, maior a potência você vai ter que aplicar para entregar, para fazer o deslocamento da bicicleta, tá? Seja um deslocamento baixo, alto, médio, alto, enfim, essa correlação peso-potência ela é altíssima, tá bom? Então, para você que quer ir para uma prova de endurance, vamos lá, você precisa tentar chegar próximo do seu peso ideal e até mesmo, às vezes até mesmo mais baixo, a depender do seu biotipo. Tá bom? De novo, pelo amor de Deus, é importante que vocês entendam que tudo isso a gente está falando baseado no acompanhamento médico. Eu estou aqui trazendo para vocês o que é a rotina prática de um atleta amador tentando se desafiar numa prova de endurance, tá? Então, eu já contei um pouquinho da minha história para vocês, eu já tinha lá 127 quilos quando eu comecei o pedal e hoje agora eu estou com 85. Tá? Até a prova, que vai ser dia 20 de junho, eu vou estar com 82, é a minha meta. Tá? Eu tenho 1,82 m de altura, então o meu peso ideal é muito próximo ali dos 82, e aí eu vou chegar nesses 82. Por isso eu estou com um plano alimentar diferenciado, um plano de treinamento de zona aeróbica diferenciado para ajudar a perder peso, tá bom? Então tudo isso está na estratégia de concluir uma prova dessa, tá? Desse tipo. Alimentação, gente, lembra daquela mentalidade de atleta? Não tem como, não dá para continuar, achar que você vai chegar a um nível de performance desse evoluído e você continua comendo da mesma forma que você comeu a vida inteira, enfim, não dá, não dá. Então precisa ter mentalidade de atleta, precisa ver como que os atletas comem e buscar esse mesmo cenário. Então o ideal é, obviamente, buscar uma ajuda profissional de um nutricionista, nutrólogo. Se você não consegue, né, então tem um monte de modelo que você consegue, até do colega que já está num modelo mais específico, mas tentar reduzir, equilibrar, na verdade, otimizar a sua alimentação, porque eu já aprendi também para reduzir peso que não tem muita restrição de alimento, não, você pode comer de tudo, você só tem que entender o quanto você come, a hora que você come e como você come, tá bom? Hidratação também é outra coisa importantíssima, essa rotina de que você vê assim, tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia, é isso mesmo, gente. Todo atleta ele precisa tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Toda vez que você sai para um treino, tá, eu elimino muito líquido, eu sou demais. Na balança eu chego a perder 3 quilos, né, num treino desse longo, porque é muito líquido que eu perco. Então, para isso, eu preciso ter reposição líquida. E não é durante a prova, durante o treino, isso tem que ser a minha rotina. Então, todo dia eu tomo ali os 3 litros de água. Tá bom? E aí, claro, redução de bebida alcoólica, tem que pensar nisso também, porque não dá, né? O álcool em si, ele não é uma combinação perfeita para o atleta. Porém, não precisa restringir, é só você otimizar. Pensar que você tem um objetivo maior a conquistar, tá bom?
colocando esse combo no pacote, com certeza você vai ter muito mais chance de ter sucesso aí nessa sua busca por esse desafio. Gente, outro ponto importantíssimo, tá? Que eu até saí pedalar com uma galera esses dias aqui e eu ainda continuo ouvindo isso, que é a galera sendo bastante reativo à suplementação, tá? Não tem jeito, gente. Mentalidade de atleta, lembra? Não existe nenhum atleta hoje de bike de alta performance que não tenha um modelo de suplementação, tá? E qual que é o ponto positivo disso? As marcas que estão produzindo suplementação estão cada vez evoluindo mais, entregando produtos de mais qualidade, produto que atendam mais assim, um range maior do público de bike. Então, se você é um iniciante, até você é o cara que está buscando pedais de performance alta, você precisa suplementar, tá bom? Cada um na sua devida proporção, mas precisa suplementar, tá bom? Não tem nada errado nisso. Tem um monte de gente que acha que eu sou só na água, como se isso fosse errado ou não errado, tá bom, gente? Suplementação que a gente está falando, pré-treino, intratreino e pós-treino, tá? É totalmente legal, tá? E liberado, isso é permitido, inclusive é essencial. Tá bom? Só que, de novo, a suplementação ela precisa ser treinada, tá? Primeiro porque você ingere muita quantidade de suplemento para essas provas de endurance, tá? É muita coisa. Então, assim, eu vou dar para vocês aqui a dica, o que é básico, tá bom? Então, o que é básico? Você precisa ter um pré-treino que vai vir ali com uma carga de carbo, que vai vir com carbos específicos relacionados para você ter o start do seu corpo, tá bom? Aquele boom, aquele choque para você conseguir sair entregando performance. Você precisa ter os intratreinos, tá? Que ele está muito relacionado à taxa de carbo, proteína, sódio e cafeína, tá bom? Cafeína também é algo importantíssimo ali que a gente tem, e todos os eletrólitos, tá bom? Então eu aconselho vocês, pelo menos 90 gramas de carbo a cada hora pedalada, né? Tentar ali ter umas 200 miligramas de sódio também, tá? Cafeína, se conseguir ter também pelo menos 100 miligramas, então, a cafeína já é algo um pouco específico. Para mim, ela faz muito bem, me ajuda demais, eu consigo, né, talvez ela me ajuda ali na absorção também do carbo que eu ingiro. Então, assim, tem que entender, mas isso é uma média, tá bom? E aí os eletrólitos também são importantíssimos para você ter isso. Então, você vai ter ali a sua suplementação na garrafinha. Provas de endurance, normalmente a gente vai com uma mochila de hidratação, então também vai com suplementação ali na mochila, tá bom? E além disso, a gente também tem os combos de carbo, que são os carbogel, tá? Que também vão ter ali sua taxa de sódio, de cafeína em si, tem que entender para também não dar um boom aí de suplemento e você acabar, o seu corpo não conseguir digerir tudo e você acaba passando mal, tá? Então tem que cuidar. Mas precisa ter isso. E também tem que ter uma taxa de proteína ali, tá? Então, e provas de endurance também é importantíssimo você ter algo para comer, tá? Mastigável. Imagina, você não vai... Esse aqui eu pedalo até 20 horas, mas você não comer nada em 20 horas. Então você vai ter que comer. Só que, se você não treinar isso, e você não treinar comer pedalando, você vai ter um problema quando você chegar na prova e sentir aquela fome, ter que comer e o seu estômago não vai digerir. Tá? Então tudo isso faz parte do plano de treinamento, tá bom? E depois você também tem que ter os pós-treinos aí para você ter recuperação muscular e voltar ativa de novo para você, né, conseguir já voltar às rotinas de treino seguintes. Senão uma prova dessa te destrói e você nunca mais volta a pedalar na vida. E eu já ouvi muitos casos desse tipo, tá bom? Gente, talvez agora um dos últimos pontos aí para fechar é o quanto que você precisa também se dedicar na informação da prova, do trajeto, da altimetria, dos pontos de apoio, se vai ter apoio, se não vai ter apoio, se é permitido, se não é, as regras do evento, tá? Então são coisas que assim, você precisa tirar um tempo, pegar lá né, todo o material, as regras da prova, ler todas elas, entender, né, eles disponibilizam provavelmente ali o GPS, o tracking da prova, né, para você estudar as subidas, né, você tem que ter um ponto, até um plus aqui de dica, assim, conhecimento corporal. Você precisa entender como é que seu corpo reage a diferentes tipos de terreno, a diferentes tipos de desafio ali ao longo da prova. Então você vai ter uma subida, que é uma serra, é diferente de um morro muito íngreme. Tá, uma serra, você vai subir 3, 4 quilômetros pedalando, né, ali num grau de inclinação constante,
você tem que entender como é que seu corpo reage nesse tipo nesse cenário e como seu corpo reage quando você pega um morro curto, mas ele é extremamente íngreme. Tá? Então você tem que estudar esse trajeto de ponta a ponta, montar a sua estratégia. Tá? É muito comum você ver atletas ali até com um guide, sabe? Um guidance ali, um guia, né, que eles colocam no quadro da bicicleta para conseguir se desenhar ali, conseguir vendo o que ele tem que fazer e aplicar na prova. Tá? Isso é muito comum para você não errar, você cria a sua estratégia, porque se você não criar a sua estratégia, você pode cair no maior vacilo, que é tentar seguir o ritmo do outro. E se você tentar seguir o ritmo do outro e isso não for algo planejado e controlado na sua cabeça e entregue isso nos treinamentos, provavelmente você vai ter dificuldade. E você vai ter um problema, tá bom? Então, estudar o percurso, montar a sua estratégia, é algo que eu te dou demais de dica. O que eu estou estudando nessa prova desafio de Caminho de Aparecida, você não tem noção. E para isso, gente, uma dica bônus aqui, YouTube. YouTube, o que eu estou fazendo aqui, muita gente faz, tá bom? Então é importante você ir lá no YouTube, cara, pesquisa, assiste os vídeos, com certeza alguém já fez, tem um vídeo, e é por isso que eu me dedico aqui para poder entregar esses conteúdos para vocês, para poder, né, assim que eu estou passando, vai ajudar demais a vocês aí também, beleza? Então, meu povo, é isso que eu posso compartilhar com vocês, pelo menos por agora. Eu ainda vou continuar todo o meu trabalho aí para continuar entregando conteúdo para vocês, tá? Principalmente para essas, né, provas de endurance. Eu ainda tenho um caminho, tenho um pouco mais de um mês aí, de 1 mês e 10 dias, eu acredito, para eu ainda, né, me preparar, buscar ainda as performances. Por exemplo, o que aconteceu hoje é algo que eu também, é importante que isso aconteça para eu conseguir entender, mudar ali algumas coisas e conseguir, né, evoluir e tá, de novo, apto para tentar concluir o desafio, porque é sobre-humano esse trem, tá bom? Mas com certeza toda essa minha trajetória eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Todo o meu caminho, se eu tive uma alteração de rota, se eu não tive, como é que tá sendo as coisas, para você saber de tudo. Então, gente, não esqueçam de deixar o like, tá bom? Se você caiu no canal MTB para Todos e ainda não é inscrito, se inscrevam, tá? Não esqueça de ativar as notificações para você sempre receber sobre vídeos novos que eu publiquei aqui no canal, tá bom? Deixa seu comentário aí se você acha uma loucura, se você concorda, né? Comenta aqui se é isso que você quer, né? Se isso não faz parte aí da sua rotina, do seu cotidiano, e tá tudo bem também, tá bom? E se você conhece alguém que deveria estar indo para esse lado, que a gente sempre sabe que nos grupos de pedais tem aquele cara que é mais bruto, que a gente sabe que poderia estar se desafiando mais, manda esse vídeo para ele, manda para ele que com certeza talvez ele também se instigue e queira, quem sabe na próxima versão do Desafios Caminho de Aparecida a gente não se encontre lá. Então vem comigo, meu povo, forte abraço, até o próximo vídeo e bora rodar!